A beleza majestosa e a força dos cavalos têm cativado os seres humanos há séculos. Entre a grande variedade de raças, algumas se destacam por seu imenso poder. Inicia-se, então, uma jornada para descobrir os 15 cavalos mais fortes do mundo, começando pelo cavalo frísio. Mas antes, você consegue ajudar nosso canal deixando seu like? Com isso você também ajuda outras pessoas e transborda conhecimento para outras vidas. Já aproveita e se inscreva no canal e ativa o sininho de notificação para não perder nenhuma descoberta que vamos revelar aqui para você. Número 1. No cavalo frísio, conhecido por sua elegância e graça, tem origem na Frísia, uma província dos Países Baixos. Essa raça é renomada por sua força muscular, que se evidencia em sua estrutura distintiva e poderosa. Sua natureza robusta é expressa em seu pescoço arqueado e no peito largo e bem definido. Os frísios têm uma constituição sólida, visualmente poderosa, mas seus movimentos são surpreendentemente ágeis, conferindo-lhes uma combinação única de força e graça. A força dos cavalos frísios deriva de sua história como cavalos de guerra na Idade Média. Seus corpos precisavam transportar cavaleiros pesadamente armados para a batalha, exigindo não apenas força bruta, mas também resistência e resiliência. Essa combinação de poder e resistência é uma característica marcante da raça frísia. A força dos frísios não foi usada apenas historicamente para a guerra, mas também para o trabalho agrícola, puxando cargas pesadas nas fazendas, e mais recentemente para a tração de carruagens e para a dressagem. A força de um cavalo frísio também se evidencia em seu tamanho impressionante. Eles costumam ter entre 15,3 e 17 mãos de altura, de 63 a 68 polegadas. O corpo grande e muscular da raça permite que ele gere uma quantidade significativa de força. Um cavalo frísio adulto pode pesar entre 1.300 e 1.500 libras. A robusta constituição da raça não diminui seu apelo estético. Os frísios são famosos por sua pelagem preta brilhante, sua crina e cauda longas e onduladas, e suas franjas nas pernas inferiores. Eles têm uma aparência majestosa e régia, o que, aliado à sua força e agilidade, os torna uma raça muito procurada para diversas atividades equestres. Em termos de temperamento, a raça frísia também é forte. Eles têm uma personalidade gentil e dócil, o que é tão importante quanto a força física ao lidar com cavalos. Eles são pacientes, fáceis de manejar e têm uma disposição entusiasmada para o trabalho. Sua impressionante força, elegância e personalidade amigável fazem do cavalo frísio uma raça versátil, seja para trabalhos agrícolas, condução de carruagens, dressagem ou passeios de lazer. Sua força permite que eles se adaptem e se destaquem em várias situações, garantindo seu lugar entre os cavalos mais fortes do mundo. Número 2. Um cavalo de tração holandês. Seguindo nossa lista, temos o cavalo de tração holandês, uma raça que carrega o orgulhoso legado de seu país de origem, os Países Baixos. Essa raça é caracterizada por sua constituição muscular extrema, criada especificamente para o trabalho pesado de tração. O cavalo de tração holandês é um animal massivo, geralmente medindo cerca de 15,2 a 16 mãos de altura, 62 a 64 polegadas, e pesando entre 1.500 e 2.000 libras. Essa raça possui um corpo curto e robusto, com um peito imponentemente largo e quartos traseiros poderosos, perfeitos para puxar cargas pesadas. A história do cavalo de tração holandês está enraizada no trabalho agrícola, principalmente nas regiões de solo argiloso dos Países Baixos. A raça foi criada no início do século XX, cruzando cavalos da Zelândia com cavalos de tração belgas e ardenes para produzir um cavalo de tração forte, resistente e eficiente. Esses cavalos eram comumente utilizados em trabalhos pesados nas fazendas, como arar e puxar carruagens pesadas. Apesar de sua constituição muscular e imensa força, os cavalos de tração holandeses são conhecidos por sua calma e docilidade. Eles são trabalhadores pacientes, mostrando perseverança excepcional ao realizar tarefas árduas. Sua natureza tranquila, aliada à sua imensa força, os torna uma escolha ideal para trabalhos pesados, mesmo em ambientes desafiadores. Número 3. Um cavalo percheron. Continuando nossa jornada, chegamos à França, terra natal do cavalo percheron. Essa raça é bem conceituada por sua força e versatilidade. A constituição robusta e muscular do percheron é realçada por seu peito largo, dorso curto e pernas fortes, que contribuem para seu enorme poder de tração. Os percherons têm uma altura de 15 a 18 mãos, 60 a 72 polegadas, e podem pesar entre 1.800 e 2.600 libras.
Apesar de seu tamanho e força, eles são conhecidos por seus movimentos elegantes e surpreendentemente ágeis, frequentemente comparados à graça de um cavalo dançante. Historicamente, os percherões serviram como cavalos de guerra, assim como os frísios. Posteriormente, encontraram um lugar no transporte de cargas pesadas em ambientes urbanos e industriais, e mais recentemente têm sido utilizados em diversos esportes equestres. Além de sua força física, os percherões são conhecidos por sua natureza gentil e inteligente. Eles são altamente responsivos e exibem uma vontade prazerosa de trabalhar. A combinação de sua destreza física, elegância e temperamento consolida a posição do percheron como uma das raças de cavalos mais fortes do mundo. Número 4. O cavalo de tração belga. À medida que continuamos nossa exploração, nos deparamos com o cavalo de tração belga, uma raça originária da região de Brabante, na Bélgica moderna. Eles estão entre os mais fortes das raças pesadas e são bem conhecidos por sua força e disposição amável. O cavalo de tração belga é uma criatura massiva, geralmente medindo entre 16 e 17 mãos de altura, 64 a 68 polegadas. Eles podem pesar entre 1.800 e 2.200 libras. A raça possui um corpo muscular amplo, com um peito largo e pernas fortes, o que contribui para seu notável poder e capacidade de trabalho árduo. Os cavalos de tração belga foram originalmente criados para trabalhos agrícolas desafiadores e eram conhecidos por sua habilidade em puxar cargas extremamente pesadas. Eles foram amplamente utilizados na exploração florestal e em outros propósitos de tração devido à sua força extraordinária. Vale ressaltar que um par de cavalos de tração belga detém o recorde de puxar a carga mais pesada. Apesar de sua força física, os cavalos de tração belga são conhecidos por sua natureza gentil e dócil. Eles têm um temperamento calmo, o que, aliado à sua imensa força, os torna uma escolha excelente para diversos tipos de trabalho pesado. Esses gigantes gentis exibem paciência e uma forte ética de trabalho, tornando-os adequados até mesmo para as tarefas mais exigentes. Número 5. O cavalo Shire. Agora viajamos para o Reino Unido, terra natal do cavalo Shire, uma das raças de cavalos mais altas e fortes do mundo. Conhecidos por seu tamanho e força, os Shires são animais verdadeiramente impressionantes que refletem o poder da família equina. Os cavalos Shire frequentemente têm mais de 17 mãos de altura, 68 polegadas, com alguns atingindo até 19 mãos, 76 polegadas, de altura. Um Shire maduro pode pesar entre 1.800 e 2.400 libras. Seu tamanho e peso substanciais contribuem para sua imensa força e capacidade de trabalho árduo. Historicamente, os cavalos Shire eram usados para puxar cargas pesadas nas indústrias em expansão da Revolução Industrial, o que lhes rendeu o apelido de os gigantes gentis. Sua força, aliada à sua natureza calma e amigável, os tornava ideais para esse trabalho desafiador. Os Shires são conhecidos por seu temperamento dócil e amigável. Apesar de seu tamanho enorme, são fáceis de lidar e trabalhar. A combinação de sua impressionante força física e seu temperamento gentil solidifica seu lugar na classificação dos cavalos mais fortes do mundo. Número 6. Um cavalo Suffolk Punch. Os cavalos Suffolk Punch normalmente têm entre 16,1 e 17,2 mãos de altura, 65 a 70 polegadas, o que os torna uma das raças de cavalos de tração mais altas. Eles possuem uma estrutura muscular maciça, com peito profundo, ombros largos e pernas fortes, conferindo-lhes uma presença imponente e uma excepcional força de tração. Conhecidos como uma das raças de cavalos de tração mais antigas e puras, os Suffolk Punch têm uma longa história como cavalos de trabalho. Esses cavalos têm sido usados há séculos na agricultura e em trabalhos pesados, arando campos, transportando madeira e puxando cargas pesadas. Sua força e resistência os tornam parceiros confiáveis para tarefas exigentes. Em termos de peso, os cavalos Suffolk Punch podem variar de 1.900 a 2.200 libras, solidificando sua posição como uma raça pesada. Apesar de sua massa imponente, possuem um temperamento dócil e gentil, o que os torna adequados para o trabalho e o manuseio por humanos. A força do Suffolk Punch não é evidente apenas em sua estatura física, mas também em sua disposição para o trabalho e sua determinação em enfrentar tarefas desafiadoras. Esses cavalos têm uma ética de trabalho excepcional, mostrando dedicação e perseverança diante de cargas de trabalho exigentes. Nos últimos anos, o Suffolk Punch também encontrou seu lugar em atividades recreativas, como competições de exibição e condução, graças à sua combinação de força, tamanho e elegância.
Sua aparência marcante, com uma pelagem castanha reluzente e um distintivo nariz romano, aumenta seu apelo. O cavalo Suffolk Punch é um símbolo de poder, durabilidade e confiabilidade. Sua força inabalável, aliada à sua natureza gentil e amável, garante sua posição entre as raças de cavalos mais fortes do mundo. Número 7. Cavalo Clydesdale. Agora nossa jornada nos leva à Escócia, berço do cavalo Clydesdale. A raça recebe o nome da região de Clydesdale, na Escócia, onde foi desenvolvida inicialmente. Renomado por seu tamanho e força, o Clydesdale tem a reputação de ser uma das raças de cavalos de tração mais encantadoras. Os Clydesdales normalmente têm entre 16 e 18 mãos de altura, 64 a 72 polegadas, e podem pesar entre 1.600 e 2.200 libras. Eles possuem corpos largos com músculos fortes, especialmente visíveis em suas quartelas e pernas. Esses atributos físicos poderosos contribuem para sua capacidade de puxar cargas pesadas. Historicamente, os Clydesdales foram usados para transportes pesados em ambientes industriais e agrícolas, graças à sua força excepcional e resistência. Com o tempo, eles se tornaram populares em desfiles e deveres cerimoniais devido à sua aparência distinta e disposição calma. Apesar de seu tamanho e força, os Clydesdales são frequentemente descritos como os gigantes gentis devido à sua natureza amigável e dócil. Seu temperamento afável, combinado com sua impressionante força, lhes garante um lugar merecido entre as raças de cavalos mais fortes do mundo. Se você deixar seu like, você atrairá um sucesso poderoso pelos próximos 2 anos. Se você se inscrever e ativar o sininho, a prosperidade chegará em sua casa ainda esse mês. Número 8. O cavalo American Quarter. Na 8ª posição da nossa lista dos cavalos mais fortes do mundo, temos o cavalo American Quarter, uma raça celebrada por sua velocidade, poder e versatilidade. Originário dos Estados Unidos, o cavalo American Quarter tem ganhado reconhecimento global como uma das raças equinas mais atléticas e formidáveis. Os cavalos American Quarter geralmente têm entre 14,2 e 16 mãos de altura, 58 a 64 polegadas, e pesam cerca de 1.000 a 1.200 libras. Embora não possuam o tamanho imponente de algumas raças de trabalho, eles compensam com seus corpos compactos e musculosos e uma potência explosiva. A força do cavalo American Quarter reside em suas tremendas rajadas de velocidade e agilidade. Eles são conhecidos por sua capacidade de sprintar curtas distâncias, muitas vezes 1/4 de milha ou menos, mais rápido do que qualquer outra raça. Suas poderosas quartelas e músculos bem desenvolvidos os impulsionam com uma aceleração notável. Originalmente criados para corridas e trabalho em fazendas, os cavalos American Quarter são incrivelmente versáteis. Eles se destacam em várias disciplinas equestres, incluindo cutting, reining, barrel racing e hopping. Sua força e agilidade os tornam habilidosos em manobrar o gado e realizar movimentos rápidos e precisos. Além de sua destreza atlética, os cavalos American Quarter possuem um temperamento calmo e dócil. São inteligentes, responsivos e fáceis de treinar. Sua natureza cooperativa e desejo de agradar seus cavaleiros contribuem para seu sucesso tanto em arenas competitivas quanto no trabalho cotidiano na fazenda. Além de sua força física, os cavalos American Quarter possuem uma forte ética de trabalho e resistência. Eles têm a estamina para realizar tarefas exigentes dia após dia, tornando-se parceiros confiáveis em trabalhos desafiadores e longos dias de trabalho. A combinação de velocidade, poder, versatilidade e disposição amigável do cavalo American Quarter consolida sua posição como uma das raças de cavalos mais fortes do mundo. Seja na pista de corrida, no ringue de competições ou trabalhando em uma fazenda, o cavalo American Quarter consistentemente demonstra sua excepcional força e habilidades atléticas. Número 9. Cavalo Andaluz. Na 9ª posição da nossa lista dos cavalos mais fortes do mundo, temos o cavalo andaluz, uma raça celebrada por sua força, agilidade e presença majestosa. Originário da Península Ibérica, especialmente da Espanha, o cavalo andaluz possui uma história rica e uma reputação por ser uma das raças equinas mais versáteis. Os cavalos andaluz, também conhecidos como cavalos puro sangue espanhol, tipicamente têm entre 15 e 16,2 mãos de altura, 60 a 66 polegadas, e pesam cerca de 1.100 a 1.400 libras. Eles possuem uma estrutura robusta, com um corpo bem musculoso, um pescoço arqueado gracioso e uma estrutura compacta e forte. A força do cavalo andaluz é evidente em suas quartelas poderosas, que proporcionam uma propulsão e agilidade notáveis.
Essa raça possui uma habilidade atlética excepcional, o que a torna adequada para diversas disciplinas equestres, incluindo dressagem, salto e equitação de trabalho. Historicamente, os andaluzes eram criados como cavalos de guerra, valorizados por sua força, coragem e habilidade em realizar manobras intricadas. Eles eram altamente valorizados como montarias militares e foram extensivamente utilizados em batalhas. Hoje em dia, sua força e versatilidade continuam a torná-los cavalos muito procurados no mundo equestre. Além de sua força física, os andaluzes possuem uma presença elegante e nobre. São conhecidos por sua beleza deslumbrante, com uma crina e cauda longas e fluídas, olhos expressivos e uma postura orgulhosa da cabeça. Sua aparência majestosa adiciona ao seu encanto e os torna uma raça favorita para shows e exposições. Os cavalos andaluz também são reconhecidos por sua natureza gentil e inteligente. São altamente treináveis, responsivos e dispostos a agradar seus manipuladores. Sua combinação de força, agilidade, beleza e temperamento os posiciona como uma raça notável entre os cavalos mais fortes do mundo. Seja no ringue de competições, no campo de batalha ou executando movimentos intricados de dressagem, o cavalo andaluz exemplifica força e graça. Sua poderosa elegância assegura seu lugar entre as raças equinas mais formidáveis do mundo. Número 10. O cavalo da Floresta Negra. Nossa exploração dos cavalos mais fortes em todo o mundo agora nos leva à Alemanha, lar do cavalo da Floresta Negra. Essa raça, conhecida em alemão como Schwarzwälder Kultlut, é um cavalo de tração pequeno, porém poderoso, conhecido por sua força e versatilidade. Os cavalos da Floresta Negra geralmente têm entre 14,2 e 15,1 mãos de altura, 58 a 61 polegadas, e pesam aproximadamente de 1.000 a 1.400 libras. Eles possuem pernas fortes e robustas, além de uma larga e musculosa região das costas, o que contribui para sua força robusta e capacidade de tração. Essa raça era historicamente usada para trabalhos pesados na densa região da Floresta Negra, na Alemanha, daí seu nome. Ao longo dos anos, eles foram empregados na agricultura, trabalhos florestais e para puxar carroças e carruagens. Sua força e resistência os tornam ideais para essas tarefas exigentes. Apesar de sua estrutura robusta e história como cavalo de trabalho, os cavalos da Floresta Negra são conhecidos por seu temperamento gentil e dócil. São fáceis de manejar, dispostos a trabalhar e demonstram uma natureza calma e dócil, tornando-os uma excelente escolha para uma variedade de funções. Número 11. GYPSY Vanir. Nossa jornada continua pelas Ilhas Britânicas, lar do GYPSY Vanir Horse, também conhecido como GYPSY Cobb ou Irish Cobb. Essa raça é conhecida por sua força, resistência e aparência distinta. Os GYPSY Vaners têm uma altura entre 13 e 15,2 mãos, 52 a 62 polegadas, e pesam entre 1.100 e 1.700 libras. Apesar de seu tamanho moderado, eles possuem uma estrutura sólida e muscular, com um peito largo e pernas fortes e robustas que lhes conferem considerável força e poder. Historicamente, os GYPSY Vaners eram criados pelo povo romani da Inglaterra e Irlanda para puxar as ovardos, que são carroças de moradia. Esses cavalos precisavam ser fortes o suficiente para puxar cargas pesadas, mas gentis e calmos o bastante para conviver com famílias e crianças. Apesar de sua força, os GYPSY Vaners são conhecidos por seu temperamento dócil e amigável. Sua natureza calma, combinada com sua impressionante capacidade de tração, os torna uma raça excepcional. Sua aparência marcante, com uma pelagem pesada nas pernas e frequentemente com pintas ou manchas, juntamente com sua força e temperamento, garantem o lugar do GYPSY Vaner entre as raças de cavalos mais fortes do mundo. Número 12. Cavalo Dole Gudbrandsdal. Nossa jornada agora nos leva à Noruega, onde encontramos o cavalo Dole Gudbrandsdal, uma raça conhecida por sua força excepcional e resistência. Originário da região de Dole Gudbrandsdal, este cavalo tem uma rica história ligada à agricultura norueguesa e às regiões montanhosas. Os cavalos Dole Gudbrandsdal geralmente têm entre 14,2 e 15,2 mãos de altura, 58 a 62 polegadas, e pesam cerca de 1.100 a 1.400 libras. Eles possuem uma estrutura robusta, pernas fortes e corpos musculosos, o que lhes permite navegar por terrenos desafiadores e puxar cargas pesadas com facilidade. Esses cavalos foram criados por séculos para trabalhos agrícolas, principalmente em regiões montanhosas, onde sua força e habilidade de pisar com firmeza são inestimáveis.
Eles eram frequentemente usados para arar campos, transportar madeira e transportar mercadorias em terrenos acidentados. A resistência da raça e sua capacidade de lidar com condições desafiadoras os tornam altamente valorizados por sua força. Os cavalos Dowle Goldbrandsdal também possuem um temperamento gentil e amigável. São conhecidos por serem cooperativos e fáceis de lidar, apesar de sua estrutura poderosa. Essa combinação de força e uma natureza calma e afável solidifica ainda mais sua posição entre as raças de cavalos mais fortes do mundo. Número 13. Um cavalo de tiro australiano. À medida que continuamos nossa exploração das raças de cavalos mais fortes, nos aventuramos na Austrália, onde encontramos o cavalo de tiro australiano. Essa raça, desenvolvida no final do século XIX, é altamente valorizada por sua força, versatilidade e adequação às condições acidentadas da Austrália. Os cavalos de tiro australianos geralmente têm entre 15,2 e 16,2 mãos de altura, 62 a 66 polegadas, e pesam cerca de 1.500 a 1.800 libras. Eles possuem uma estrutura robusta e poderosa, com corpos bem musculosos, peitos largos e pernas fortes, o que os torna bem preparados para o trabalho exigente. Esses cavalos foram principalmente usados para fins agrícolas, incluindo arar campos, transportar cargas pesadas e trabalhos gerais em fazendas. Sua força e resistência permitem que se destaquem nessas tarefas exigentes, muitas vezes em ambientes difíceis e desafiadores. Apesar de sua força, os cavalos de tiro australianos são conhecidos por seu temperamento gentil e tranquilo. São frequentemente descritos como trabalhadores confiáveis e dispostos, com uma natureza calma e amigável. Essa combinação de poder e personalidade dócil os torna altamente valorizados em ambientes agrícolas e solidifica ainda mais seu status entre as raças de cavalos mais fortes do mundo. Número 14. Um cavalo de tiro pesado russo. Nossa jornada agora nos leva à Rússia, onde encontramos o cavalo de tiro pesado russo, uma raça renomada por sua imensa força e poder. Originária das vastas extensões da Rússia, essa raça foi desenvolvida para suportar o clima desafiador e realizar trabalhos pesados. Os cavalos de tiro pesado russos, também conhecidos como Vladimir de tiro pesado ou ardenês russo, geralmente têm entre 16 e 17 mãos de altura, 64 a 68 polegadas, e pesam cerca de 1.800 a 2.400 libras. Eles possuem uma estrutura robusta e muscular, com peito largo, pernas fortes e quartos traseiros poderosos, contribuindo para sua excepcional força de tração. Esses cavalos foram historicamente usados em diversas tarefas agrícolas, incluindo arar campos, puxar cargas pesadas e trabalhar na silvicultura. Sua força e resistência permitem que se destaquem em trabalhos exigentes, mesmo nas condições mais adversas. São conhecidos por sua capacidade de puxar pesos pesados e percorrer terrenos difíceis com facilidade. O cavalo de tiro pesado russo possui um temperamento calmo e gentil, apesar de seu impressionante tamanho e poder. São conhecidos por sua natureza dócil, o que os torna fáceis de lidar e trabalhar. Essa combinação de força e disposição amigável os torna valiosos tanto em ambientes rurais quanto urbanos. Nos últimos anos, o cavalo de tiro pesado russo também ganhou popularidade em esportes equestres, como competições de tração e exposições. Sua incrível força e aparência marcante os tornaram favoritos entre os entusiastas que apreciam seu poder e versatilidade. O cavalo de tiro pesado russo é um testemunho da força e resistência das raças equinas da Rússia. Sua combinação de força, resistência e temperamento gentil consolida seu lugar entre as raças de cavalos mais fortes do mundo. Número 15. Um cavalo de tiro americano creme. Nossa jornada agora nos leva aos Estados Unidos, onde encontramos o cavalo de tiro americano creme, uma raça conhecida por sua força, versatilidade e cor de pelagem única. O cavalo de tiro americano creme é a única raça de tiro originária dos Estados Unidos. Esses cavalos geralmente têm entre 15 e 16,2 mãos de altura, 60 a 66 polegadas, e pesam cerca de 1.600 a 2.000 libras. Eles possuem uma estrutura muscular com peito largo, pernas fortes e um corpo poderoso que lhes permite realizar trabalhos pesados com facilidade. O que diferencia o cavalo de tiro americano creme é sua cor de pelagem distinta. Essa raça é caracterizada por sua pelagem de cor creme ou amarelo claro, que pode variar de um creme claro a um tom mais escuro. Essa coloração única aumenta seu apelo e a distingue de outras raças de tiro. Os cavalos de tiro americano creme têm um temperamento calmo e gentil, o que os torna adequados para uma variedade de tarefas.
São conhecidos por sua disposição para o trabalho e sua natureza tranquila, o que os torna adaptáveis e adequados para várias atividades equestres. Originalmente criados para o trabalho agrícola, o cavalo de tiro americano creme foi usado para arar campos, puxar cargas pesadas e transportar carruagens. Sua força e resistência os tornam parceiros confiáveis para tarefas exigentes, tanto na fazenda quanto em outros ambientes de trabalho. Além de suas capacidades de trabalho, os cavalos de tiro americano creme também são populares em diversas atividades recreativas, incluindo condução, equitação, desfiles e exposições. Sua combinação de força, temperamento gentil e cor de pelagem única os torna favoritos entre os entusiastas. O cavalo de tiro americano creme exemplifica a força e versatilidade das raças de tiro. Seu impressionante poder, juntamente com sua natureza dócil e cor de pelagem marcante, os estabelece firmemente entre as raças de cavalos mais fortes do mundo. Qual dessas raças colossais você curtiu mais? Qual mais te surpreendeu você? Conte-me tudo nos comentários abaixo. Para ajudar nossa comunidade, se inscreva no canal e ativa o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo. Deixe o seu valioso like também e até a próxima.